Fontes do direito constitucional. Eu sou José Brauna, professor de Direito Constitucional, aqui em Brasília, Distrito Federal. Ora, nesse projeto Lendo a Constituição com o professor José Brauna, nós teremos, antes de entrar na parte dogmática, na parte articulada da Constituição, verificar o estudo do direito constitucional. Bom, e o que seria esse estudo do direito constitucional? Nós temos que saber o que seria o estudo do direito constitucional. Ora, para isso, nós temos que saber quais são as fontes do direito constitucional. E saber quais são as fontes do direito constitucional é saber o seguinte: qual é o objeto de estudo do direito constitucional? É saber onde nasceu o estudo do direito constitucional. Qual a origem do estudo do direito constitucional? Bom, nesse viés, nós temos uma classificação doutrinária que diz que as fontes do direito constitucional podem ser fontes imediatas e imediatas. Imediatas, aquelas mais próximas, são aquelas primitivas, são as primeiras, tá? E quais são essas fontes imediatas? Primeiro, a Constituição e os costumes, tá? E as fontes mediatas, ou também conhecidas como fontes indiretas. Nós temos a doutrina e a jurisprudência, ok? Então, essa é a primeira linha, até mesmo explanada por Dirley Cunha, ok? Nós temos também uma segunda linha, uma segunda classificação, nós vamos aqui trabalhar com duas. E essa segunda classificação é a classificação de Paulo Gonet e Gilmar Mendes, que fala sobre as fontes, ou melhor, explanadas por eles, né, trabalhadas por eles, e isso estamos falando no viés de concurso público. E eles nos apresentam as fontes primárias e fontes complementares do direito constitucional. As fontes primárias do direito constitucional seria a Constituição Federal, tá? Fontes primárias, a Constituição Federal e também as emendas à Constituição, ou seja, as modificações posteriores, as dezenas de modificações de emendas que nós temos. Além do mais, as 6 emendas revisionais que nós temos, tanto as emendas de reforma quanto também as emendas revisionais, ok? Isso fonte primitiva. E a fonte complementar. A fonte complementar seria os costumes, ok? De acordo com esses doutrinadores, seria o costume. Bom, vamos entender o que é a Constituição, o que é a jurisprudência, o que é o costume e o que é a doutrina. São, no contexto geral, todas fontes do direito constitucional. Primeiro, a Constituição Federal, ela vai constituir, ela vai organizar, ela vai estruturar o próprio Estado, vai estruturar o território, o espaço físico, vai estruturar o povo que ali está naquele território, vai estruturar a organização do poder soberano, tá certo? Ou seja, o governo soberano, tá? A finalidade de uma vida em comum, de uma vida coletiva. Então, isso que o Estado, isso que a Constituição, ela vai fazer, tá ok? Logicamente, nós temos a ideia de Constituição tanto como uma Constituição de fatos sociais, tá certo? Então vamos imaginar que em um certo estado não existe uma Constituição escrita, não existe um código, uma Constituição reunida em um único documento. Porém, existe uma certa Constituição, porque a Constituição, ela na verdade, ela é fruto de uma organização, né? Então, se organiza o Estado, ali já está Constituição, já é uma Constituição, ok? Nós temos também Constituição como um fato de direito. E como é que seria essa Constituição como fato de direito, fato normativo, fato jurídico? Seria uma Constituição já escrita, uma Constituição já codificada, ok? Bom, além do mais, para entendermos direitinho tudo isso, nós temos que entender o que é jurisprudência, tá? Então falamos da Constituição como fonte primária e o que é a jurisprudência. Ora, a jurisprudência é, na verdade, a interpretação por juízes, tá certo? Então, a interpretação por juízes da própria Constituição, a aplicação dessa Constituição nos fatos reais, no dia a dia, no fato concreto, tá? E o interessante é que, para se ter jurisprudência, nós temos que ter decisões reiteradas, decisões repetidas sobre aquele mesmo assunto, tá? E decisões harmônicas, tá ok? Vamos lembrar o seguinte, que quando se fala em jurisprudência, na concepção da própria Constituição como fonte, essas jurisprudências, elas são emanadas pelo próprio STF, tá ok? Ou seja, quando nós falamos de jurisprudência, olha, tem uma jurisprudência aqui, jurisprudência do STF. Por quê? Porque o Supremo Tribunal Federal,
é o guardião da própria Constituição, segundo a Constituição, ok? Além disso, nós temos que entender também a parte da doutrina. O que vem a ser doutrina? A doutrina, na verdade, são opiniões, tá? Opiniões de estudiosos, de doutores do direito constitucional, tá, ok? Então, estamos falando no âmbito do direito constitucional. Então, seria a opinião particular. E o interessante é que essa doutrina, ela pode se tornar uma jurisprudência, porque os juízes, os magistrados, os ministros, eles têm o seu suporte na própria doutrina, o seu estudo, né? A Constituição e a doutrina. E através dessa doutrina, ela tem uma influência direta, existe uma influência direta na própria jurisprudência e, quiçá, na própria Constituição Federal, ok? Além do mais, nós temos que verificar a última fonte que nós falamos, que seria os costumes, tá? O que seriam os costumes? Costumes seriam atos reiterados de usos da própria sociedade, tá? Então, esses atos reiterados da sociedade que fazem com que certo comportamento esteja sendo visto com convicções absolutas, tá? Ou seja, com premissa, é esse o comportamento aceitável, e até mesmo se esse comportamento não for o aceitável, podendo até sofrer sanção da própria coletividade. Então, isso é o costume, tá? Então, o costume, ele diferencia bastante da questão da jurisprudência. A jurisprudência são decisões reiteradas, tá? Decisões jurídicas, enquanto os costumes são comportamentos reiterados e aceitos pela própria sociedade, tá? Interessante é que essa questão de costumes nós temos uma divisão, 3 tipos de costumes. O costumes segundo os leges, ou seja, costumes segundo a legislação. Então imagine só que existe um costume social que está de acordo com a Constituição. É aceitável? Tranquilamente, não tem problema nenhum, porque está de acordo com a nossa Constituição, sendo que a nossa Constituição é uma Constituição que se baseia pelo que está escrito, tá ok? Ou seja, ela tem esse viés de força normativa, tá? O segundo aspecto, o costume sendo um costume praeter legis, ou seja, um costume para tampar um certo buraco, para tampar uma certa lacuna, que também é aceito. Agora, nós temos o costume chamado de costume contra leges, ou seja, contra a lei. Imagine só um costume que está contra a Constituição. Nesse caso, esse costume que está contra a Constituição, ele não deve prevalecer, tá certo? No meio social e nem mesmo no meio do ordenamento jurídico, tá? Por quê? Porque está contra a própria Constituição, ok? Bom, se você gostou, dê o seu joinha, dê o seu like, marque aí o seu amigo que está estudando para concurso, tá? A nossa pegada qual vai ser? Lendo a Constituição do professor José Brauna. Nessa primeira aula nós introduzimos a fonte as fontes do direito constitucional. O que é importante dessas fontes? Nós vamos evitar estudar jurisprudência, tá certo? Vamos evitar estudar doutrina, somente se for necessário, porque nós vamos pegar essa fonte primária, que é a Constituição, entender ali todos os artigos, artigo por artigo, aí nesse contexto da Constituição, ok? Espero você na próxima aula. Na próxima aula nós vamos estar falando sobre a estrutura da própria Constituição, ok? Muito obrigado, até mais. Valeu!